Bruno, eu vou ficar em casa. O final de semana é de folga, mas hoje eu pretendo ficar em casa e descansar aí depois de algumas semanas trabalhando direto. Legal. É bom mesmo ficar descansando, é bom ficar deitado lá. Quando tá friozinho, principalmente como tá aqui em São Paulo hoje, amanhã também nós teremos um friozinho. Tá friozinho em Não Manda faz pra mal. cá Brasília? esse friozinho, então, Não, Joel. lá não tem frio. Lá não tem frio nunca, né? Brasília é Nunca quente tá pra frio em caramba. Brasília. Quente em todos os sentidos, né? Ô Pazzi, dia 22 agora, a famosa segunda-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se filiaria ao PL, né? Eu digo filiaria porque ele acabou desistindo mesmo. Falou não, desistindo não, suspendeu, né, a Uma filiação novela. dele. Falou não, agora não, vou esperar um pouco mais e tal. O presidente deu um giro pelo mundo, foi lá em Dubai, Sônia Blota esteve junto com ele também. Logo depois ele foi para o Catar e já está no Brasil, né? O presidente já está aqui no nosso país. Ele já está pensando nessa filiação ou não, ô Pazzi? Olha, Joel, essa viagem do presidente aí aos Emirados Árabes deu o que falar, ele deu muitas informações aí polêmicas em diversos assuntos e acabou gerando toda essa confusão também aí com o Partido Liberal. Estava quase tudo certo para esse casamento acontecer na próxima segunda-feira, esse termo que é utilizado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mas acabou que esse noivado aí deu uma amornada, pelo menos até o momento. Essa filiação está suspensa e não tem data para acontecer. Tudo isso porque o presidente Jair Bolsonaro ali, ele estava discordando de algumas decisões do Valdemar Costa Neto, do Partido Liberal, e ele queria ali ter essa autonomia para indicar esses candidatos aí que vão concorrer pelos estados. Ele disse que não poderia ter, por exemplo, um candidato de um outro partido aí concorrendo por São Paulo. E daí gerou toda essa discussão, a filiação foi suspensa, e com esse retorno dele ao Brasil, por enquanto o presidente está sem agenda, está no Palácio da Alvorada e tem um live, inclusive hoje, excepcionalmente nessa sexta-feira, às 19 horas, ele deve voltar a falar sobre esse assunto, porque ele deve decidir aí nos próximos dias sobre essa filiação com o PL, com o Partido Liberal, se casa ou não. Só que esse possível casamento ainda não está agradando a todo mundo, a todos do partido. Inclusive, a sigla já está pensando em excluir, em tirar do partido alguns deputados que não concordam com essa junção. Além disso, também, o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, também deverá conversar com o partido sobre esse assunto. Alguns desses deputados aí que estão discordando dessa filiação são da Bahia, onde é justamente um local muito forte em relação ao Partido dos Trabalhadores. Por isso que tem essa discordância. E Marcelo Ramos, presidente da Câmara e também do PL, né, vem falando aí, né, discordando com o presidente Jair Bolsonaro em diversas atitudes, vem criticando o Bolsonaro aí nos últimos meses. Ele também deve decidir sobre esse futuro dele no PL ou não, a depender da entrada do presidente Jair Bolsonaro. E tem também uma outra questão, que se Bolsonaro for realmente para o PL, pelo menos 20 deputados do PSL deverão sair do PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, e seguir ele no PL. Isso ia ocasionar um aumento muito significativo na bancada, porque atualmente o PL é a terceira maior bancada da Câmara, e isso, claro, agrada muito o presidente do partido, o Valdemar Costa Neto. A maior preocupação do Bolsonaro nesse momento é no Senado, onde atualmente o governo federal aí tem uma base mais frágil, e uma exigência dele na negociação é de ter o poder aí para indicar o candidato para o Senado nas chapas que o PL compuser aí nos estados. O Valdemar disse que recebeu carta branca aí dos dirigentes estaduais para fechar esse casamento. Agora depende dessa negociação final com o Bolsonaro. A expectativa, Joel, Bruno, é que isso aconteça pelo menos aí nos próximos dias, porque como a gente vem acompanhando, né, ex-presidente Lula na Europa sendo bem recebido, fazendo discursos, ex-ministro Sérgio Moro se filiando ao Podemos, fazendo discurso já de pré-candidato, e Bolsonaro ainda não decidiu sobre o futuro político dele. Ô Pazzi, aproveitando esse gancho aí da fragilidade do governo no Senado, né, a falta de apoio, que o governo tem muita força na Câmara, já no Senado não tem, como você acabou de colocar com muita propriedade, como sempre. E ontem nós abordamos aqui a PEC dos precatórios, que está diretamente condicionada ao incremento do Auxílio Brasil, tanto para aumentar a parcela quanto para atender de forma mais ampla brasileiros necessitados. Só que recentemente
o presidente diz que vai usar parte dessa verba, parte desse dinheiro extra, para aumentar salário de servidor. E a repercussão não foi legal, como não seria, como já era esperado, a ponto de o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, dizer, olha, não tem espaço para isso não. Eu acho que essa colocação do presidente da República dificulta ainda mais a possibilidade de prosperação dessa PEC no Senado, não, Natália? Dificulta sim, já. Inclusive, agora há pouco, eu conversei com o vice-presidente Hamilton Mourão, a gente questionou a imprensa, que questionou ele em relação a essa possibilidade do reajuste salarial dos servidores diante da PEC dos precatórios, e a resposta do Mourão foi tirando o dele da reta. A gente pode dizer assim, ele virou para a gente e disse o seguinte, pergunta para Paulo Guedes, o ministro da Economia, se existe essa possibilidade, se cabe essa possibilidade dentro da PEC dos precatórios, ou seja, ninguém quer assumir realmente essa responsabilidade diante da fala do presidente Bolsonaro. O próprio Lira afirmou que não cabe dentro desse texto. Como a gente vem dizendo, o Senado já tem um pouco mais de resistência antes mesmo dessa fala do presidente em relação à PEC dos precatórios, e diante de tudo isso, a gente sabe que a negociação fica prejudicada. O Bolsonaro voltando de viagem, vai caber também a ele essas negociações. Nessa última semana, coube aí a Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, e também o Fernando Bezerra, o líder do governo no Senado, insistia aí nessas negociações, nesses acordos, em busca de quórum suficiente, ou seja, de voto suficiente para aprovar essa matéria aí, com um otimismo de que isso aconteceria até o início de dezembro, mas os senadores já estão dando aí como impossível o aumento no valor do Auxílio Brasil para os R$ 400 que foram prometidos já no mês que vem. A gente lembra que atualmente há duas propostas em tramitação no Senado, uma é essa do governo, que é bancada pela mudança na correção do teto de gastos e no parcelamento de precatórios, e a outra, que é de autoria aí de 3 senadores, que quer manter esse pagamento dos precatórios, alegando aí essa inconstitucionalidade, né, sem afetar o limite das despesas do governo. O que acontece, Joel? Esse segundo texto aí desses 3 senadores deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira, e os próprios senadores já afirmaram que, caso o governo não acate essas mudanças que foram sugeridas, é bem difícil que eles votem favorável a essa PEC dos precatórios. Eu senti que a chance de prosperar diminuiu bem, viu, da PEC dos precatórios lá no Senado. Natália, muito obrigado, minha amiga. Vai descansar, tá? Um grande abraço a você. Até segunda-feira. Até segunda-feira, pessoal. Um abraço. Tchau, querida. E aí, Bruninha?